Olá pessoal, tudo bem? Então, depois de 12 anos, a primeira vez que eu não vou poder estar com vocês aí na nossa confraternização, por motivos de força maior, né? Então, a minha bebezinha era para ter chego lá pelo dia 10, 15 de dezembro, resolveu chegar ontem. Minha esposa estava trabalhando e teve que correr para o hospital, mas graças a Deus tudo já está se encaminhando. Então, infelizmente, eu não pude viajar com o povo esse ano e já estava muito em cima para a gente mexer também em datas, mas vou tentar fazer um resumo aqui que o pessoal também vai tentar retransmitir para vocês depois. Tá? Então, vamos lá. 2017, em novembro do ano passado, que a gente fez os jantares, né, no final de ano, a gente comentou alguns pontos que alguns se confirmaram, outros parcialmente, mas assim, eu lembro que, se vocês vão lembrar, eu dizia que a gente deveria ter bastante volatilidade no nosso mercado financeiro, principalmente dólar, por causa do cenário político. Isso foi totalmente confirmado, né? O dólar chegou a bater a máxima histórica aí, por causa enquanto o cenário não estava bem definido ainda. Lava Jato poderiam trazer surpresas e possíveis complicações de políticos de alto escalão, confirmado com a prisão do Lula, coisa que muita gente, inclusive eu, achava que não iria acontecer. Aquela questão de que a eleição deveria se definir só em junho e julho foi parcialmente confirmado, porque no ano passado a gente já tinha o Bolsonaro como principal candidato, né, à eleição, mas ficou muito dúbia aquela questão do Lula, vai ser candidato, não vai, quem vai ser o substituto dele. Então por isso é que demorou um pouquinho para se confirmar, mas no final das contas também foi mais ou menos na metade do ano que tudo se esclareceu, ficou mais definido, né? Laninha poderia trazer quebra argentina, confirmado. A safra deveria ser 55, 57, alguns falavam até 60 milhões, fechou em 38 milhões de toneladas. Efeito Trump, bastante confirmado, principalmente com a treta na Argentina, com a treta com a China, que fez a China ter que vir comprar toda a soja que ela precisava no Brasil, fazendo o nosso prêmio explodir. E se vocês bem recordam, eu comentava assim que o meu feeling em relação a preços era altista para esse ano, por conta de todos esses fatores: dólar volátil, possível quebra na Argentina, incerteza em relação às atitudes do Trump. Então tudo isso fazia crer em preços mais firmes aí, principalmente para a soja no decorrer de 2018. Não imaginava que ia subir tanto, não imaginava que a gente ia ter prêmios a 250, 260 acima, né? Principalmente porque os Estados Unidos escolheu uma safra recorde, o Brasil escolheu uma safra recorde, mas assim, essa questão da China trouxe aí intensa volatilidade ao nosso mercado financeiro também, né? Falando só rapidamente de economia, o Brasil finalmente saiu da recessão, cresceu 1% no ano passado, deve crescer em torno de 1,4%, 1,5% esse ano, conforme o FMI, né? E para o ano que vem, a FMI projeta um crescimento de 2,4%, mas já tem alguns mais otimistas aí falando, assim, prevendo com base nas primeiras atitudes aí do Bolsonaro, escolha de equipe, etc. Possível a aprovação da reforma da Previdência talvez já na largada. Então já tem gente projetando um crescimento aí perto de 3% para o ano que vem. Então, lógico, ainda não é bem exatamente o que a gente precisa, vai demorar alguns anos para a gente sair lá daquele fundo do poço que a gente desceu, mas já é um começo, né? Então, ainda a gente segue com desemprego muito elevado, o rombo nas contas do governo é grande, mas em compensação o emprego já começa a dar tímidos sinais de melhora, a inflação está sob controle, apesar da nossa taxa de juros estar no menor nível de todos os tempos, né? A Bovespa batendo 90 mil pontos também, atingindo novos recordes, né? Então, a gente finalmente saiu da recessão, mas acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente voltar ao ritmo, né, de crescimento que a gente tinha até antes de toda essa coisa ruim que aconteceu aí, tá? Vamos lá, falando um pouquinho de soja. Então, nos últimos 12 meses, a gente teve o seguinte: dólar extremamente volátil, né? Sobretudo por causa da eleição e do efeito Trump, né? Então todas as tretas que o Trump arrumou com praticamente todo mundo trouxeram volatilidade para o mercado financeiro, inclusive para o dólar. Quebra de safra na Argentina, como já comentei, recordes de safra no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então o Trump arrumou treta com a China, com o Irã, com o Brasil, com o México, com a Coreia do Norte, com a Rússia, com Marte, com Júpiter, né? Com todo mundo. Assim, algumas já se ajeitaram, mas assim, uma coisa que o mercado sempre comenta é a imprevisibilidade do Trump, que é uma coisa que traz volatilidade ao mercado financeiro.
né? E uma coisa que ficou muito clara do ano passado para cá, principalmente no decorrer de 2018, foi o aparecimento de um outro market, digamos assim. O pessoal sempre comentava a questão do weather market, né? O mercado de clima. A partir desse ano a gente começou a ter também o Twitter market, né? Toda vez que o Trump resolve tweetar alguma coisa diferente, o mercado reage de uma forma totalmente inesperada, tanto na soja quanto no dólar, nas bolsas e etc. Né? Então, com base em tudo isso, essa treta grande aí que China e Estados Unidos arrumaram, fez com que a China tivesse que vir comprar toda a soja praticamente que precisava aqui no Brasil, e isso fez o nosso prêmio disparar, né? Mesmo num ano de safra recorde no Brasil, mesmo no ano de safra recorde nos Estados Unidos, os prêmios aqui foram 250, 260, 270 acima por causa da demanda chinesa. Né? Aí depois de um tempo começou a ter uma certa triangulação, a Argentina comprando soja a 20, 25 acima dos Estados Unidos e revendendo a 200 acima para a China, né? Então aí isso deu uma acomodada no nosso mercado, e até porque também chegou num ponto que começou a ficar bem pouca soja disponível no nosso mercado brasileiro. A demanda lá, a China se cobriu até fevereiro, né? As informações que a gente tem é que até fevereiro, até metade de março, a China praticamente está coberta. Então, por isso que o comprador sumiu. A gente vê o prêmio hoje nominal a 170, 160 acima aí do janeiro, né? Então, pode-se dizer que a demanda praticamente sumiu nesse momento. E pelo andar da carruagem, como a China já está coberta até fevereiro, ou até metade de março, é possível que a China espere a colheita da safra sul-americana engrenar. O Brasil já vai ter bastante soja em janeiro, porque o plantio está sendo adiantado. A Argentina, ao que tudo indica, vai colher uma safra grande esse ano, né, nessa próxima safra, por causa do El Niño, né? O ano passado eles tiveram problema por causa do Laninha, agora tem previsão de El Niño, então é bem provável que a safra deles seja pelo menos normal. Então é bem provável que a China deu uma segurada nas pontas. Bom, já estou coberto até fevereiro, lá eu vejo o que eu faço. Resta a dúvida, quando o spot estava valendo, o prêmio do spot valia 250, 260, eu sempre comentava com o pessoal assim, será que o prêmio de safra nova vai se alinhar com o fevereiro, março ali, vai se alinhar mais com o spot a 200 e pouco, ou vai se alinhar mais com abril, maio abaixo de 100? Né? E aqui a gente está vendo um enfraquecimento nos preços nos últimos tempos, mesmo com a Chicago estando aí abaixo de 9 dólares, né? Então, ao que tudo indica, a China está jogando estrategicamente, coberta até fevereiro, março, para daí poder, porque sabe que a partir de março, abril, começa a ter muita oferta de Brasil, de Argentina principalmente, que deve colher uma safra cheia, né? Uma safra recorde. Recorde não digo, mas provavelmente uma safra boa por causa do El Niño. Então, provavelmente a China está jogando aí, como diz, com o regulamento debaixo do braço, né? E esperando para ver o que vai acontecer. A princípio, a previsão para a próxima safra, já por efeito dessa treta entre Estados Unidos e China, é uma queda muito forte na área de soja no ano que vem. Primeiro a Informa veio com essa estimativa, e depois, agora, semana passada, o USDA confirmou no baseline uma previsão de 7% de queda na área de soja plantada nos Estados Unidos no ano que vem. Então a área cairia aí de 36 para a faixa de 33,5 milhões de hectares, né? A produtividade, digamos que se mantenha na faixa de 3.350 quilos por hectare, que seria uma média histórica, faria com que a safra caísse de 127 prevista para esse ano. A USDA está revendo daqui a pouco os números, né? Confesso, desculpe, mas eu não vou poder estar aqui a hora que sair os números do USDA, mas a previsão do mercado é que diminua um pouquinho, talvez para 126,5, talvez 127. Então cairia para 110, 111 milhões de toneladas no próximo ano, por essa queda, principalmente por essa queda da área, né? Só que o problema é o seguinte, poxa, o pessoal comenta, mas amanhã ou depois os Estados Unidos e a China se acertam, Chicago volta para 10 dólares, acho que não volta. A previsão, por essa safra recorde americana e a exportação menor para esse ano, a previsão é que o estoque americano passe de 20 milhões de toneladas, né, na temporada aí 18-19, que vai até 31 de agosto de 19. Então, assim, a não ser que a China, que tenha um acerto, e a China volte a comprar desesperadamente nos Estados Unidos, o que eu não acho que vai acontecer tão fácil assim, eu acho que Chicago não deve recuperar tanto. E para complicar, o nosso prêmio deve cair. Estados Unidos é vendedor a 30 acima hoje, 25, 30 acima do janeiro. Brasil
é vendedora 100, 120 acima no fevereiro. Então eu acho que os prêmios vão se encontrar no meio do caminho aí. Chicago vai subir um pouco, obviamente, vai para a faixa de 9, talvez 9,5 dólares por bushel, né? Mas o prêmio em compensação acredito que não deve, não vamos, aqueles prêmios de 250 acima talvez tenham sido históricos aí por muito tempo, né? Eu acho que é provável que o nosso prêmio, é possível que o nosso prêmio safra nova ali, principalmente abril, maio, junho, julho, inclusive se torne negativo, não me chame de exagerado, mas principalmente porque a hora que, e pelo que tudo indica, talvez, há indícios de que possa acontecer isso agora no final do mês, China e Estados Unidos sentando para jantar, para conversar, vão tomar um vinho argentino lá em Buenos Aires, vão comer um bife de chorizo, e é possível que eles se acertem. Provavelmente o efeito sobre Chicago vai ser imediato, dos 8,5, 8,60, 8,70 que está, vai bater 9 fácil, 9,20, talvez 9,50, mas em compensação o prêmio também vai enfraquecer. O prêmio Estados Unidos deve fortalecer um pouco também, subindo para a faixa de 50 acima, imagino, e o nosso prêmio vai ter que se alinhar mais ou menos com o prêmio americano, senão não vai ter demanda, a China vai comprar tudo dos Estados Unidos. Mas isso é se Estados Unidos e China se acertarem no final do mês. Uma hora eles vão ter que se acertar, isso é fato. Agora, a questão é quando, né? O Brasil colheu uma safra de 120 milhões, né, nessa safra que a gente colheu ali até março, abril desse ano, e a expectativa desse ano para a próxima safra agora é bem positiva também, deve ter mais um aumento de área, porque os preços estiveram pelo menos muito maravilhosos até dias atrás, né, ainda não estão de todo ruins, apesar do sumiço aí de grande parte dos compradores. Então eu imagino que sonhar com mais uma safra perto de 120, 121 milhões de toneladas não custa, né? Até porque o clima deve favorecer a nossa safra em boa parte do Brasil, com o El Niño aí que deve perdurar até abril, maio do ano que vem. O problema é o seguinte, como esse ano só Brasil, praticamente Brasil e um pouco de Argentina, até o México se tornou exportador de soja para a China, nossos estoques vão passar praticamente zerados, né? A gente tem aí já exportações, deixa eu ver que eu anotei aqui, deve fechar em novembro beirando 78 milhões de toneladas. Né? Então, para bater em 80 milhões aí em dezembro, janeiro, fechando o ano comercial, apesar de que vai ter muita soja exportada em janeiro, que já vai ser safra nova, né? Mas assim, eu acho que bater 80, 81 milhões de toneladas aí nesse ano comercial não custa muito. E eles vão passar com estoque praticamente zero, né? Agora, para o próximo ano, colhendo uma safra de 120 e 121, o Brasil acredito que não vai ter tanta vida fácil mais na exportação como teve esse ano, né? Por causa do retorno da Argentina para exportação, colhendo uma safra normal, com essa possível acerto entre Estados Unidos e China. Mas mesmo assim, acho que vamos exportar aí 74, 75, talvez 77 milhões de toneladas no próximo ano. Mais um ano, né, que a gente vai ter aí o estoque baixo, aí vai depender dessa combinação de Chicago, prêmio, talvez o estoque alto dos Estados Unidos faça eles serem mais agressivos nas vendas, né, talvez faça com que eles vendam soja com prêmio negativo, enquanto a gente, né, então vai depender desse ajuste aí a princípio. Tá? Só um pouquinho já dou continuidade, tá? Porque senão fica muito grande o vídeo.